Olá, aluno do terceiro ano. Vamos para a aula número 6, cujo objetivo é entender e resolver exercícios sobre campo elétrico e força elétrica. Bem, eu vou continuar aqui do final da aula passada, certo? Aula número 5, que eu mostrava que para você identificar se numa região tem um campo, você coloca uma carga positiva. Se essa carga positiva se movimentar, se ela se movimentar ou para a direita ou para a esquerda, no caso aqui, e nessa região existe um campo, tá certo? Então, caso você coloque uma carga e ela se movimente nessa direção ou nessa direção, existe um campo. E a carga vai sempre se mover no sentido do campo. Agora, veja bem uma coisa, tá certo? Se você estivesse fazendo essa experiência sem ser no laboratório, e você colocasse sua carga no lugar onde não tem carga elétrica, onde não tem campo elétrico, ela ia descer devido à gravidade, certo? Isso aqui eu estou falando, no caso, você desconsiderar a gravidade. Você coloca uma placa na vertical, ou uma carga aqui, e ela vai se deslocar para a direita ou para a esquerda, tá certo? Então aqui vai indicar que existe um campo nessa região, tá certo? O campo é um campo elétrico. Caso você coloque uma carga e ela desça na vertical, pode existir campo ou não. Aí pode ser influência do campo gravitacional ou do campo elétrico. Estou falando aqui ela se movimentar em outra direção sem ser a direção vertical. Então veja aqui, eu vou adiantar uma coisa. Quando isso aqui representa uma placa como se fosse seu celular. Se você eletrizar seu celular, ele ia gerar um campo assim, ó, tá certo? Ou assim. Se fosse um campo positivo, de carga positiva, ele ia gerar um campo e você vai representar as setinhas desse campo assim, ó, se afastando da placa. Se a placa for negativa, você vai representar o campo através de setas apontando para a carga. Isso aqui é só uma forma de representar, uma forma arbitrária que foi convencionada assim. Carga positiva, campo de afastamento; carga negativa, campo de aproximação. Aqui algumas observações sobre o campo. O campo elétrico é invisível, a gente não vê, por isso que a gente representa com seta. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, tem direção, tem sentido e tem intensidade. Então, toda grandeza vetorial tem direção, sentido e intensidade. Por exemplo, o tempo não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então, o tempo só tem intensidade, 10 segundos, 1 hora. Mas as grandezas vetoriais, ela tem que ser atribuída, além do valor, por exemplo, 10 metros por segundo, velocidade. Então a intensidade é 10 metros por segundo, mas você tem que dizer em que direção é. Por exemplo, se você está na Avenida Caxangá, você está na direção da Avenida Caxangá. Qual é o sentido? Você pode atribuir o sentido indo para Camaragibe ou vindo para a cidade. Toda direção tem dois sentidos, para um lado e para o outro, ok? Então o campo elétrico é uma grandeza vetorial que tem direção, sentido e intensidade. O campo elétrico é representado pela letra E maiúsculo. E usamos setas para representá-lo devido a ele ser invisível. Então, a seta é para representar o campo geometricamente, fazer um desenho do campo, já que ele é invisível. E a gente tem que trabalhar com a representação geométrica para poder fazer os cálculos vetorialmente. Aqui eu vou mostrar agora, a figura abaixo mostra campos, como se representam esses campos. Se for uma carga pontiforme, que não é uma placa, uma carga pontiforme pode ser uma bolinha, qualquer objeto que não seja uma placa, uma carga pontiforme. E ela o tamanho dela é desprezível em relação ao local onde ela está, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar uma bolinha de gude, eletrizar ela e pendurar na sua sala, ela vai ser uma carga pontiforme, porque em relação à sala a bolinha de gude é pequenininha, tá certo? É uma carga pontiforme ou pontual. São cargas cuja dimensão são desprezíveis em relação ao ambiente onde ela está. Então aqui tem uma carga negativa e aqui está a setinha indicando como é o campo. Representa-se o campo geometricamente assim, né? Através de seta apontando para a carga. Se a carga for positiva, as setinhas que representam o campo é saindo da carga. Lembrando que isso aqui não existe, que isso aqui é só uma representação, porque o campo ele é invisível. Aqui eu repeti a placa
positiva, o campo dele é assim, é um campo uniforme. Campo uniforme, como eu havia dito na aula passada, são campos cujos valores são os mesmos em todos os seus pontos. Então, aonde eu for medir o campo aqui nessa região aqui dessa placa, o campo é o mesmo. Aqui e aqui. Aqui é uma placa negativa, aqui é uma placa positiva. Já nesse exemplo aqui, não. Carga pontiforme, não. Quanto mais distante eu tiver da carga, menor é o campo. É a intensidade do campo. Então, o campo fica maior quando você se aproxima da carga pontiforme. Ok? Campo uniforme, aqui embaixo, é todo aquele cujo valor, a direção e o sentido são os mesmos em todos os seus pontos. E a gente agora vai ver qual é a relação que existe entre o campo elétrico E, a carga Q e a força elétrica F. A relação matemática é essa aqui. O campo elétrico é igual a força sobre a carga, ou seja, a força dividido pela carga. E maiúsculo é o campo elétrico, que é dado em Newton por Coulomb. F é a força elétrica e Q é a carga. Veja, força, Newton, carga, Coulomb. Então é Newton por Coulomb. A unidade de medida do campo elétrico é N/C, Newton por Coulomb. Vamos pegar agora aqui um exemplozinho. Ó. Num ponto do espaço onde existe um campo elétrico, foi colocada uma carga Q de 10 Coulomb e ficou submetida a uma força F de 20 newtons. Determine o valor do campo. Então, facilmente você vai colocar a fórmula E igual a força sobre a carga. A força é 20, a carga é 10. 20 sobre 10 dá 2 newton por Coulomb. É o valor do campo nesse ponto onde essa carga foi colocada. Então aqui a gente finaliza essa aula e vamos preparar para a aula número 7, o que eu havia prometido para vocês, a série triboelétrica, e vou também mostrar um eletroscópio. Aqui um eletroscópio é um objeto que serve para dizer se uma carga está com carga carregada ou não. Aliás, se um corpo está com carga elétrica ou não, ok? Então até a próxima.